O nosso estudo de hoje está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Palavras de Paulo. Emmanuel vem comentar na lição 99 do livro Vinha de Luz, dos caminhos diversos. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo lançam-se às lutas de separatividade lamentáveis e cruéis. Todos os que se cristalizam no eu dormitam nos petitórios infindáveis a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimentos para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe de trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam na presunção passam um dia exorzindo o próximo, quais se fossem inquisidores permanentes do mundo. E os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam em si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Emmanuel vem chamar todos nós aqui nesse mundo de estudantes da revelação nova. É claro que ele está correto nesse sentido. Mas ele vem estabelecer 9 comportamentos, né, que eu comecei a enumerar aqui até com a mão enquanto eu estava lendo, e comportamentos que ainda são aqueles que estão longe do ideal, para depois no final ele apresentar um comportamento para a gente que seria o ideal. E ele vem falar que o ideal, ele fala assim: aqueles que vivem na fé acompanham o Cristo, ou seja, a gente não só está estudando, mas também está procurando absorver qual é o comportamento do Cristo, e experimentam a si mesmos, e começam a experimentar também, né? Comportamento de renúncia, comportamento de servir e não ser servido, o comportamento do perdão, o comportamento de estar o tempo todo trabalhando. São coisas que para a gente, é claro, todo mundo aqui na Terra, a gente tem dificuldade sim. Por isso que a gente precisa do vigiai e orai, do olhai, vigiai e orai. E a gente vai, ao longo do tempo, experimentando alguns caminhos enganosos, que o Emmanuel faz aqui a enumeração deles. E, fatalmente, vou usar aqui o jargão popular, a carapuça vai servir para a gente em alguma coisa. Ele coloca no primeiro: os que permanecem na periferia, não adentraram ainda nos ensinamentos, que é que eles ficam exigindo demonstrações fenomenológicas. Eu quero ver espírito, eu quero ver, o Evangelho fala tanto de anjos e demônios, cadê? Eu nunca vi, eu quero ver algum milagre acontecendo para poder acreditar. A pessoa está vivendo muito o lado material ainda. Depois, aqueles que se demoram na região da letra estimam longas discussões sem proveito real. Gente, quantas discussões doutrinárias, às vezes de coisa que não tem o menor sentido, que não vai fazer a menor diferença na prática, mas apenas vai estar alimentando aí o ego da pessoa, ela acreditar que sabe mais ou sabe menos do que os outros companheiros. Na doutrina espírita a gente tem vários, né? Acho que em todas as religiões. Aqueles que se demoram na região da letra, depois vem. E aqueles que preferem a zona do sectarismo, ficam o tempo todo estabelecendo divisões, maneiras de interpretação. E, gente, tem uma coisa até interessante, né? É tão instintivo na pessoa, ela parece que desenvolve uma coisa de defesa nela, que ela descobre que você é de outra religião,
ela fica o tempo todo procurando uma palavra ou alguma interpretação que possa ser motivo para poder estar levando a discordância, né? Porque ela acredita que é ela que está correta por conta da nomenclatura da religião dela. Aí depois vem todos aqueles que se cristalizam no eu, né? Tem gente que vai para a religião que é para pedir o tempo todo, adiando a solução dos seus problemas espirituais, esquecendo que a solução para os problemas está dentro da gente. A cura tem que vir de dentro para fora. Aqueles que se retardam nos desvarios passionais, eles ficam rogando alimento para as emoções, mantendo-se distante do legítimo entendimento. Também há outro costume, né, você utilizar a religião para os seus interesses, né, menos dignos aqui no nosso planeta. Depois vem os que se atiram às correntes da tristeza negativa, gastam tempo em lamentações estéreis. Aquela pessoa que tudo dá errado, né? Que o governo está errado, que o planeta está errado, que o ser humano está errado, enfim. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. O comportamento da pessoa crítica que fica o tempo todo assistindo. Não sei se já tiveram oportunidade de ver isso, né? Às vezes a pessoa fica vendo a palestra aí de um outro companheiro durante 1 hora para procurar criticar uma ou outra palavra. E normalmente quem faz isso ainda não tomou iniciativa de ir lá para frente falar também, porque quando começar a falar também vai ver a dificuldade que é, né? Vai ver como é que a gente acaba deixando através do coração que a nossa mente seja conduzida pelos espíritos, né? Mas ele não tem essa oportunidade ainda, então ele fica observando ali para buscar alguma coisa para criticar, né? E o tempo todo levando para dúvida. E aqueles que se prendem à curiosidade crônica também, eles ficam aqui e ali longe do trabalho sério e necessário. Gente, é muito comum a gente se enquadrar num desses aqui em algum momento, e não se enquadrar somente em um, não, se enquadrar em mais de um, até porque o Emmanuel ele faz um trabalho até de esgotamento de observações, porque se a gente fosse comentar aqui numa conversa informal quais são os tipos que a gente observa, a gente nem conseguiu observar esses 9 tipos aí de uma vez, né? Eu fico imaginando, o Emmanuel não fez isso de uma vez só, ele foi observando com o tempo o comportamento dele, principalmente nas religiões que ele professou, para trazer esse tipo de resumo para a gente, né? E depois, aquele que se regozijam na presunção, acham que são donos, ele fica o tempo todo ali zurzindo o próximo, quase se forem inquisidores permanentes do mundo. Mas a mensagem que fica para a gente aqui, a mensagem final, né? A gente fica o tempo todo pensando assim, como é que o Cristo faria se estivesse no meu lugar, né? E, ao mesmo tempo, buscando através da oração, principalmente, né? E aí, como eu devo agir nesse momento? Eu não quero agir por mim mesmo, porque eu sei que a ação por mim mesmo, eu sei qual é o caminho que ela costuma tomar. Ainda é o caminho ainda muito do meu eu, do meu ego. Eu quero agir de acordo com Cristo. E a gente começa a desenvolver na gente uma certa paciência, capacidade de não se fixar nos momentos mais dolorosos. A gente começa assim a tomar comportamentos diferentes se a gente fizer isso de coração voltado para o propósito de melhora mesmo. Por isso que vale a pena, gente, a cada dia a gente está fazendo uma leitura edificante, fazendo um estudo como esse que a gente está fazendo, a cada dia está exercitando o máximo da prece, da oração e principalmente está experimentando algumas atitudes, porque conforme a gente vai experimentando, a gente vai permitindo que a lei da causa e efeito, ela se comunique com a gente também, ela vai mostrando para a gente como é que é o resultado dos nossos comportamentos. Quando isso acontece, as coisas começam a tomar um outro rumo, começam a tomar um outro comportamento, um outro caminho, e é um caminho que vai apresentar mais obstáculos, porque parece que esse mundo vai querer prender a gente nos nossos instintos mais primitivos, mas em compensação a gente começa a ver aos poucos novos horizontes se abrindo diante de nós e vai descobrindo o tempo todo que o caminho para a verdade sempre tem dentro de nós mesmos. É a gente transformando o nosso instrumento, afinando através do nosso Mestre Jesus. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre.